Queridos, a Páscoa vem chegando e todos os anos surge a necessidade de colocar os pingos nos is a respeito do seu real significado. Essa situação é tão grave que recentemente eu ouvi a história de um amigo que tem alguma relação com a Europa, onde uma pessoa estava reclamando que hoje em dia as pessoas querem colocar Jesus em tudo, só porque uma igreja estava fazendo uma campanha que queria retirar a atenção do coelhinho de Páscoa e devolver toda a atenção para Jesus. Provavelmente aquele cidadão europeu não se deu conta de que a Páscoa só existe por causa do Senhor Jesus e não por causa do coelho e do chocolate. Talvez você possa achar essa história engraçada, mas será que você realmente entende o verdadeiro significado da Páscoa? Queridos, a pessoa do Senhor Jesus se relaciona com a Páscoa no sentido de que Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu e entregou a sua vida por nós. E a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender um pouco melhor esse assunto. Como nós sabemos, queridos, a Páscoa foi originalmente pensada para ser um símbolo. Diante da ameaça da 10ª praga do Egito, onde o vida do filho mais velho de cada família seria ceifada pelo anjo da morte, o povo de Israel recebeu orientações muito claras da parte de Deus. Deus havia preparado um meio através do qual as famílias não precisariam ter que passar pela experiência da morte do seu primogênito. O povo de Israel teria que sacrificar um cordeiro perfeito, sem defeitos. Depois eles deveriam untar o seu sangue nas laterais das portas. E por fim eles deveriam comer a sua carne com ervas amargas para se lembrar de quão amarga foi a escravidão no Egito, até o momento em que o anjo da morte passasse. A ideia é que as casas que estivessem seladas com o sangue do cordeiro não precisariam ter que passar pela morte, porque uma vida já havia sido sacrificada. A mensagem que o Cordeiro Pascual passava para aquela geração do povo de Deus no Egito é exatamente a mesma mensagem que ele passa para nós hoje, por incrível que pareça. E a mensagem é: sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. É evidente que não havia nada de místico naquele cordeiro que tinha sido sacrificado. O seu sangue não continha propriedades mágicas e misteriosas, e a sua morte não significava o perdão de pecados da família que o tinha sacrificado. Porque a palavra de Deus em Hebreus 10 diz que o sangue de animais não pode perdoar pecados. A verdade é que o Cordeiro Pascal do Egito não passou de um drama teológico encarnado, encenado pelo povo de Deus. E esse drama apontava para a realidade mais verdadeira e mais duradoura que está em Cristo Jesus. A Páscoa tem a ver com Jesus porque Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que, uma vez sacrificado, pode livrar as famílias do anjo da morte eterna. O Senhor Jesus não é meramente um símbolo que deveria ser ceiado com as famílias. Ele é a realidade última para a qual o símbolo apontava. A ideia era que o Cordeiro servisse de memorial. A ceia em família era para ser uma lembrança, uma recordação da grande salvação que Deus efetuou no povo de Israel quando Ele os libertou com mão poderosa do Egito. Quando o Senhor Jesus celebrou a sua última Páscoa com seus discípulos, um pouquinho antes da sua morte, Ele instituiu um novo memorial que serviria de símbolo da nova aliança que Deus havia feito com os homens na morte e na ressurreição do seu Filho amado Jesus. Os discípulos deveriam comer do pão e beber do cálice, anunciando assim a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, queridos, os verdadeiros símbolos da Páscoa cristã não são os coelhinhos ou os ovos de chocolate, ou até mesmo o cordeiro sacrificado do Antigo Testamento. Os verdadeiros símbolos da Páscoa cristã são o pão e o vinho. Esses elementos representam o corpo partido por nós, o Senhor Jesus, e o seu sangue derramado sobre aquela cruz. Então você perceba que esses elementos da Páscoa cristã, a ceia do Senhor que nós celebramos todos os meses nas nossas igrejas, são uma grande teatralização teológica. É um drama da doutrina, encenado regularmente por todos aqueles que aguardam a sua vinda. De um jeito místico que nós não conseguimos explicar, a presença do Senhor Jesus Cristo é real na ceia do Senhor. Jesus está presente através do seu Espírito Santo ali com a igreja. É verdade que todo bom presbiteriano ao redor do mundo tem alergia do misticismo. Mas se tem uma coisa que nós, como bons reformados, não podemos negar, é que a presença do Senhor Jesus Cristo é real na ceia do Senhor. E isso é místico, é sobrenatural, está além da nossa explicação. Quanto ao coelhinho, a história de uma lebre que entregava ovos está presente no folclore alemão desde o século XVII. E não passa de uma mistura de tradição folclórica, de tradições culturais, com eventos religiosos significativos e marcantes. Não há nada de errado em consumir ovos de chocolate na Páscoa ou se identificar com esses elementos lúdicos dessa época do ano. Agora, o que não pode acontecer de jeito nenhum no seio de uma família cristã é permitir que coelhinhos e chocolates ofusquem o brilho da morte e da ressurreição do Senhor Jesus.
Cristo é o centro não somente da Páscoa, mas de todas as Escrituras e também da nossa vida. Que isso esteja sempre nos lançamentos dos nossos corações.